pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, hoje quinta-feira, dia 12 de dezembro. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos mini índice, mini dólar, Bitcoin e ver se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Antes da gente começar, vamos lembrar que o sistema TowerTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema TowerTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores, onde qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Pessoal, vamos lá então para o dia de hoje. O que eu passei nos grupos, de informação no dia de hoje? A gente tinha que ter tomado cuidado com o quê? Tomado cuidado não. Tinha que tomar cuidado com o quê? Bom, hoje nós tínhamos na abertura, muito provavelmente gap de abertura, porque ontem às 18h30 foi a taxa Selic. Sempre no final do dia, quando dá a taxa Selic, no outro dia tende a ter uma movimentação mais forte ou abertura com gap. E outra, por causa de especulação do mercado ontem às 16h30, hoje também poderia incluir tudo junto. Ontem no fechamento eu fecho normalmente aí o pregão, posto para vocês aí 15, máximo 15h30 horas aí, às 3h30 da tarde mais ou menos, o nosso fechamento. Mas é que eu sempre falo, pode o range alterar porque o pregão continua. Então teve uma especulação de mercado, porque o Lula vai ter que ser operado novamente, enfim. E aí deu esse pico aqui, uma descida bem forte no dia de ontem, Então tá aqui, desceu ontem aqui praticamente aqui, 55 pontos, aí depois tentou uma correção, desceu mais um pouquinho, e ontem realmente às 4h30. Então, lógico, não estávamos nessa operação. Se a gente estivesse na operação também teria feito um excelente financeiro, mas por conta de risco a gente não opera depois das 14 horas. Então não é interessante a gente entrar numa operação no final da tarde, tá? É difícil acontecer isso. Mas se entrar, paciência, nós limitamos as nossas operações na parte da manhã, que é a parte da área nobre do mercado. Então ajuntou o que na abertura de hoje, pessoal? Ajuntou essa especulação de ontem com Selic. E vamos ver então o resultado. Eu vou puxar um pouquinho para cá, um dos nossos indicadores aqui, e vou colocar aqui, abriu realmente com o gap que era esperado. Não abriu 9 horas da manhã o mercado, tá? O mercado do dólar. Ele foi abrir aí às 9h05, ele esperou 5 minutos para precificar mais ou menos, para poder fazer a abertura do mercado. Então o que ele fez aqui? A abertura do dólar, ele abriu praticamente com esse gap aqui. Ele deu uma pequena correção ainda para baixo, deu mais ou menos na metade aqui. Então ele abriu com um gap de 67 pontos de gap. E aí tem desceu mais um pouquinho e aí veio fazendo a correção para o preço que é considerado aí um preço justo de mercado dos últimos dias. Ele veio fazendo aqui e aqui também na parte da tarde, galera. Olha só, esse candle, aqui estamos no gráfico do dólar, 5 minutos, vamos pegar esse candle aqui, esse candle aqui exatamente aqui, meio-dia e 35, ele pegou e subiu o quê? Pegou e subiu aqui 41 pontos nesse candle e depois continua subindo. E isso aqui, teve notícia? Não, galera, especulação de mercado. Por quê? Tá ao vivo lá o Congresso falando do impeachment do Senado, do impeachment do STF, Alexandre de Moraes, enfim. Então isso aqui é especulação de mercado, não tem nada certo. Nada. E também por uma notícia que saiu que o Lula vai ter que fazer uma segunda cirurgia de correção para colocar um dreno no coágulo. Então isso aqui é pura especulação de mercado. Notícia prevista? Nenhuma. Realmente só na abertura e estamos preparados para isso. De forma que conservadora, pessoal. A chave do sucesso e o segredo do sistema TowerTrade, das parametrizações, é ficar mais conservador. Ter robô conservador, ter robô consistente, ter um robô com muito estudo, muito backtest, bem
posicionada no mercado quando ele entra, e desta forma estamos fazendo um excelente resultado, né? Então eu falo para vocês o seguinte: é melhor ficar bem conservador quando vier esses tipos de coisa aqui, esse gap grande, né? Especulação de mercado aqui, galera, não vamos tomar susto não, pessoal. Isso aqui, estamos preparados para isso. Veio, é financeiro no bolso. Se não veio, sem problema, não corremos risco também. Então é desta forma que eu sempre falo para vocês em termos de probabilidade, estatística e matemática. Lógico, os robôs são feitos aí com pelo menos um ano de backtest para trás, no mínimo, para depois colocar em operação. Os operadores do sistema TorTrade, quem opera o sistema TorTrade, sabe do que eu estou falando, a gente discute bastante isso daí. Bom, vamos lá então para o range do dólar, gráfico de 5 minutos, pessoal. Tá aqui, ó, a abertura do mercado às 9h05, não foi 9 horas, tá? Ele abriu realmente às 9h05. Vou pegar a parte mais baixa aqui do mercado, né, que é nesse pavio aqui. Então aqui, ó, ele abriu às 9h05 e o topo do mercado, pessoal, foi feito aqui às 14h35, andou forte, bem forte, tá? Ele andou 181 pontos, pessoal. É bastante coisa. A gente está considerando aí o dólar andando aí de 80 a 100 pontos. 181 pontos é um mercado muito direcional. Eu diria assim, o dobro praticamente do que a gente está aí prevendo para um dia normal, para um dia de boa volatilidade. Então hoje foi um excelente dia operacional para os nossos sistemas, aliado aí realmente a um excelente resultado financeiro, e estamos preparados para isso, tá? Veio força? Veio. Volatilidade? Não veio tanta volatilidade, veio mais direção, mas veio bastante estresse de mercado, e o robô entende esse estresse do mercado e ele vai fazer as operações. Então 181 pontos até o momento, tá, pessoal? Lembrando que agora são 15 horas e 33 minutos, o pregão vai até as 18 horas, aí pode sofrer alteração, pode dar mais range ainda do dólar, do índice, enfim, dos ativos. É que como a gente já não opera depois das 14 horas praticamente, né? Então já estamos falando do nosso fechamento. Então dólar realmente forte, bem forte em termos de range. Força excelente, volatilidade não teve tanta volatilidade, mas teve muita força, muito pico de estresse, tá? Esse aqui foi o dólar, gráfico de 5 minutos. Vamos lá para o nosso Bitcoin também, gráfico de 5 minutos. Bom, Bitcoin abriu também com gap de baixa, fez aqui às 9 horas e 5 minutos, também tá, galera, gráfico de 5 minutos. Fez fazer o fundo do gráfico, topo do gráfico feito aqui 13 horas e 15 minutos, andando 25 pontos, 25 mil pontos. É o que a gente está esperando, de 15 a 25 mil pontos, é o que a gente está esperando dentro do Bitcoin de operações. Praticamente dentro, pegou força, né? Direção e um pouquinho mais de força, volatilidade não teve muita não, mas direção mesmo, porque 9,5 abriu, foi subindo pequenas correções, né? E aí pegou uma forcinha um pouquinho melhor aqui de direção, e aí ficou agora na parte da tarde estagnado, que é normal. A parte da tarde o mercado é mais lento, mais devagar, é por isso também que a gente não opera aí na parte da tarde. Vamos lá para o nosso mini índice gráfico de 5 minutos. Olha o que é uma especulação de mercado. Isso aqui, galera, foi ontem às 16 horas e 30 minutos, ou seja, 4h30, que foi quando deu aquele pico no dólar. O índice não ficou para trás não, isso aqui é especulação de mercado. Vamos só ver aqui esse pico que deu. Ele pegou aqui às 16h30 e andou praticamente, pessoal, subindo aqui, tá em 10 minutos, porque aqui é um gráfico de 5 mais um outro candle de 5. Então é candle de 5, depois mais 5, sem olhar para trás, tá? Porque ele foi e continuou. Sem olhar para trás, ele andou 3.300 pontos. É forte, né? 3.300 pontos, considerando que a gente está esperando o índice aí de 2 a 3 mil pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas isso aqui, ó, em 10 minutos. Um candle muito forte, outro em sequência também. Pura especulação de mercado. Mas e o range de hoje? Bom, 9 horas aqui, ele abriu, tá? O pregão, 9 horas, fazendo o topo do gráfico até o momento, ó, sem força nenhuma, tá? Vocês podem ver que aqui no pequeno, sem força nenhuma, extremamente direcional.
ele fez até o momento, vou pegar a parte mais baixa do gráfico aqui, às 15 horas e 20 minutos, andando aí 4.200 pontos, galera. Também é bastante coisa. Por que é bastante coisa? Pode ser correção? Pode ser correção, mas tá aqui, ó, sem força e extremamente direcional. Caindo, 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 sem retração nenhuma. O robô entende que, lógico, isso aqui é um mercado extremamente direcional, sem estresse, ele não vai fazer trade. E também não estamos fazendo trade no mini índice e no Bitcoin no canal do desafio. Por quê? Porque eu optei, quem acompanha na playlist é só ver lá, como o índice anda muito ruim de operação. Bitcoin também por falta de estresse, de volatilidade, eu optei por colocar 2 robôs mais conservadores no dólar para substituir, alocar o dinheiro então em mais outros 2 robôs, que esse do dólar, que é o referência, que é o nosso intermediário e o nosso renda fixa. Então coloquei o financeiro, aloquei o financeiro praticamente do índice e do Bitcoin para esses robôs e coloquei no canal. E aí estamos tendo excelente resultado no dia de hoje, né? Aliás, nos dias de trades. Então foi uma boa escolha, uma boa estratégia que nós colocamos. Financeiramente, galera, conseguimos extrair alguma coisa do mercado hoje ou não? Vamos colocar todo mundo para cá. Deixa eu puxar a calculadora para cá. Hoje também um excelente dia operacional. Olha só o que é um robô entendendo o que é estresse de mercado. No caso aqui nós temos robôs entendendo o que é estresse de mercado, cada um com a sua entrada, cada um com a sua parametrização, e são operações independentes, como se cada um fosse exclusivo. Como não é? Porque esse entra, às vezes esse não. Então, desta forma que o robô ele opera, tá? E o Torque Trade, você pode, não tem limite de robô de operar. Eu posso colocar 1 robô, 2 robôs, 10 robôs, 50 robôs, não tem problema nenhum. O que vai determinar a quantidade de robô é a sua banca, é o seu investimento. Cada um tem um número específico de contratos que você tem que ter como garantia, e isso aqui é o que determina, tá? Pessoal, desculpa, ó. Vamos lá. Então vamos lá para o nosso furioso. 2 trades, 100% de acerto, R$100. Aqui o Brutus, 3 trades, 100% de acerto, R$80, pessoal. New Merlin, 2 trades, 100% de acerto, mais 140. Aqui começa. Bom, robôs de abertura, tá? Então o Mad Max perdeu R$20 hoje. Ele fez 95,64% de acerto, mesmo perdendo R$20, ele fez R$910. Então é mais 910. Aqui pinga fogo, 2 trades, 100% de acerto, R$35, pessoal. Olha só os robôs que nós substituímos lá, que eu falei para vocês, né? Intermediário, ele também perdeu R$20, teve 98,24% de acerto no trade de hoje, fazendo 20 trades assertivos, errando aí perdeu R$20, mesmo assim deixou R$790. E por último aqui, um pouco mais alavancado, é lógico, porque ele é um robô extremamente conservador e eu prefiro deixar esse robô um pouco mais alavancado para quando ele entrar no trade, realmente ele fazer um financeiro muito interessante. 17 trades, 100% de acerto, R$2.650, pessoal. Aqui, ó, nosso financeiro do dia, R$4.705. Esse mês de dezembro, excelente mês operacional. Começou bem aí nos primeiros dias, depois deu uma caidinha e agora estão fazendo aí excelentes resultados financeiros. Meta do mês, muito mais do que batida, né? Já batemos essa meta aí, já falei para você no outro vídeo, então realmente excelente dia operacional, tá? R$4.705 no dia de hoje, pessoal. Lembrando que só na abertura, então hoje o mercado começou praticamente para nós aí 9,5, quando foi 9,20,
eu já tinha feito aí R$3.400, R$3.600, uma coisa assim, em 20 minutos. Aí depois, agora, na parte da tarde, essa outra especulação que teve aí, deu esse pico de estresse no mercado, fazendo esse restante aí no total, no dia de hoje, R$4.705, ok? Pessoal, para quem vai estudar os trades, para quem vai aí realmente acompanhar o mercado, para ficar mais familiarizado com o ativo, para entender melhor o mercado, isso é muito interessante, tá? Tempo de tela conta bastante para você realmente entender o mercado, ok? Bons trades, pessoal, bons estudos, até o próximo pregão, onde eu vim mostrando resultados operacionais para vocês. Um abraço, pessoal!